Bom, agora a gente tem que falar de um método, né, que é o método do ponto fixo. O método do ponto fixo é o primeiro método de domínio aberto. São os métodos mais comuns. Quem mexe com esses programas de estruturas não lineares que levam em conta a plasticidade, percebe que quando estuda um pouquinho esses métodos de elementos finitos, eles partem sempre de um valor zero. Eu não tenho um intervalo, né? Obviamente, se eu parto de uma condição inicial, né, de uma aproximação inicial, eu já não tenho a informação de que num dado intervalo eu tenha só uma raiz, né? Eu só sei que o meu x0, né, em teoria, tem que ser bastante próximo da minha solução inicial, para que ele possa fazer convergências e tender aquela solução inicial, a solução que eu queira, né, a solução real. A gente sabe que ele tem uma taxa de convergência, mas eu não tenho uma dedução de convergência. Eu não sei se ele vai a uma raiz, né? Eu não sei se ele vai em direção a essa raiz. Entre elas tem o método de ponto fixo. Também é chamado de método de Picard. A ideia é o quê? Ele parte da ideia, né, de transformar o meu f de x, né, igual a zero, numa função que seja x igual a φ de x. E que de forma iterativa eu possa criar um x, um φ de xi, ele possa ir para um valor, i mais 1. Então, a fórmula interativa, né? Então, a gente tem uma função de xi e a função de interação, e partindo sempre de uma aproximação x0, ele vai me gerar uma sequência. Então, partindo, né, dado eu vou ter uma sequência xi, né, tal que xi mais 1 é igual a φ de xi. Beleza. Espera-se que no limite de k tendendo a infinito, xk ou xk seja igual a minha solução, alfa. E que essa solução seja igual a φ de alfa. Espera-se. A gente pode dizer, de novo, aquela mesma função. F de x igual a 2 elevado a x menos 3x. Eu posso dizer que ela é igual a zero, né? Eu posso dizer que eu posso construir a seguinte expressão, né? Dizer que x é igual a 2 elevado a x dividido por 3. Né? A minha função de interação φ é igual a isso daqui. Logo, eu vou partir do x0 é igual a zero. Condição inicial. E vou calcular, se o x0 é igual a zero, então vou calcular a próxima iteração. x1 é igual a φ de x0, que vai ser igual a 2 de 0 dividido por 3. 2 elevado a 0 é 1, dividido por 3 vai dar 0,333.
E eu sei que se eu jogar f de x1 no valor de 333, eu vou ter que, né, vou ter um valor de 0,2599. 0,2599. Ótimo. Vou usar, então, esse novo x1 para calcular x2. x2 vai ser igual ao φ de x1. Opa. Que vai ser igual a 2 elevado a 0,33 dividido por 3. Vai ser igual a 0,41997. O número começou a ficar grande. Vou arredondar aqui. Então, eu vou arredondar para 4 casas. Então, aqui vai ser 0,4200. E eu sei que o meu f de x2 vai ser o quê? F de x2 vai dar igual a 0. Então, aqui dá 0,779. Perfeito. Nossa, a gente aqui tem uma precisão de 7/10 a menos 2 para 0,42. É bem próximo daquele valor que a gente obteve, né, de 0,46. Vamos fazer só mais uma interação, né? Vamos ver se a gente consegue. x3 é igual a φ de x2 igual a 2 elevado a 0,42, né? Dividido por 3. Isso vai dar 0,460, né? E o meu f de x3 vai ser igual a quê? A 0,0242. Tudo bem. Uma precisão de 2/10 a menos 2. Eu ainda precisaria de mais uma interação. Se eu ainda fizesse mais uma interação, eu obteria por último, né, um x4 igual a, ou aproximadamente igual a 0,4541. E esse 4541, eu teria uma precisão, um f de x4, né, um f de x4 igual a 0,00766. Então, a precisão de 0,710 a menos 2, que sim, tende à precisão do nosso método. Em 4 interações, né, eu consegui uma precisão bem próxima ao do falsa posição, né, que obteve em 3, ou a gente obteve em 2. Só que ela, como eu disse, é uma técnica aberta. Eu não tenho como garantir que ela converge. Por quê? Porque se eu escolher agora uma outra função, e se eu escolhesse, então, um outro exemplo? O mesmo exemplo, só que agora, em vez de 2x menos 3x, eu tentasse eu fizesse isso assim, 2x é igual a 3x, colocasse logaritmo em ambos, né? Eu tivesse, então, x log de 3 igual a log de 3x,
Então, o meu x seria log de 3x dividido por log de 2. Mas tudo isso é para dizer que a gente é limitado em função da escolha da função de interação φ que a gente faz. Por exemplo, essa função aqui. A ideia gráfica do método de ponto fixo é o seguinte, né? Eu parti de um x0 aqui, e aí eu disse assim, bom, calculei quem é o meu, né? Calculei aqui o φ de x0. E disse, então, que ele é igual a x. Então, é como se eu tivesse uma função y igual a x. Então, aqui é o meu x1. Beleza. Então, eu jogo esse x1 aqui. Ora, quando eu fizer a próxima interação, eu vou calcular, então, φ de x1. E, como eu sei que φ de x1 é x2, então eu vou jogar para minha expressão, para minha equação aqui a 45 graus. Então, x2. Então, esse x2 eu jogo aqui, x2. Então, é de se esperar que a próxima interação ele vai tender aqui a um ponto, né, que é um x3, ele vai vir para cá, o que é muito próximo do meu alfa. Então, ele está convergindo. Ótimo. Essa daqui é uma representação gráfica do problema. Se eu fizesse a mesma representação gráfica de como seria a convergência desse método, essa função φ é uma nova função φ, só que o que aconteceu nela? Eu parti de um x0 aqui, que é bem próximo da minha raiz, ele calculou o φ de x0, jogou para a minha função, né? Desculpa, esse é o x1, joguei nas ordenadas e vou calcular o próximo φ de x. Olha que engraçado, o φ de x se distanciou, o x1 se distanciou de x0, e o próximo φ de x1, que vai dar origem ao x2, se distancia muito mais. Se eu fizer um outro exemplozinho, né, de uma função que é até mais simples, né? Digamos, eu tenho f de x, tem um exemplo aqui, né? F de x é igual a x ao quadrado, né, mais x menos 6, eu quero zero. Eu sei que as raízes dessa equação quadrática serão α1 igual a menos 3 e α2 igual a 2. Eu posso dizer, então, que eu posso construir a seguinte função de interação, x i mais 1. Eu vou passar, né, o x elevado a 2 e o menos 6 para o outro lado da igualdade. Então, eu vou ter 6 menos x2 i é igual a xi mais 1. Eu vou partir de um valor inicial de x0 igual a 1,5 e vou calcular, então, o meu próximo, o x1, que vai ser φ de x0, ou seja, 6 menos 1,5 elevado ao quadrado, que dá 3,5. 3,75, desculpa. Eu vou colocar, então, 6 menos 3,75 ao quadrado, né? Quando eu faço esse cálculo, x2, que deveria ser φ de x1, vai ser igual a menos 8,06, né? 25.
Então, agora ele está se distanciando freneticamente. Se eu aplicar ainda o terceiro, fazer uma nova interação de x2, esse valor vai para um número ainda mais exorbitante, 59 alguma coisa, 0,0. Então, essa função está divergindo, ela não converge, né? Ela está se distanciando cada vez do problema. A escolha que eu fiz da minha função não foi muito judiciosa. E aí, por que isso? Então, a gente tem um teorema para explicar. Então, né, seja né, alfa uma raiz, né, do problema, ou seja, f de alfa é igual a 0. Eu tenho que a minha função φ de x seja a função de interação, é a função de interação. Ou seja, f de x é igual a φ de x menos x, que é igual a 0. Então, a primeira coisa é que eu dou essas informações e eu exijo que, se, né, φ de x e a derivada de φ de x são contínuas, num dado intervalo. Eu estabeleço que tem que existir uma constante m que é menor do que 1, tal que o módulo da derivada da função de interação, o módulo, né, ele vai possuir valores que são menores ou iguais a esse m. Obviamente vão ser menores do que 1, né, para qualquer, né, x pertencente a i. E que eu escolhi um xi, um x0, pertencente ao intervalo i. Se essas três hipóteses foram respeitadas, né, então, né, a minha sequência de xk, né, ele converge, né, para a raiz alfa. Só nessa condição é que ela converge. No nosso exemplo, a derivada da minha função era igual a 6 menos x elevado a 2. A sua derivada vai ser igual a menos 2x. Em módulo, essa função nunca vai ser menor do que 1. Porque se eu colocar φ de 1, a derivada, né? A derivada de φ de 1,5, o módulo dela vai ser igual a 2 vezes 1,5, então dá 3. Isso é maior do que 1. Então, isso daqui nunca vai convergir, de fato. Então, a gente teria que criar uma nova função para que ela fosse convergente. Então, uma proposição é dizer que eu vou criar uma nova função que passaria o x e o 6 para o outro lado, eu tiraria a raiz quadrada e pegaria apenas a parte positiva dessa raiz quadrada. Então, a minha função φ de x, nesse caso, seria a parte positiva
da raiz quadrada de 6 menos x. A derivada dessa função é igual a φ' de x é igual, a gente baixa o meio da derivada, subtrai o meio por menos 1, então vai dar 6 menos x menos meio, e aí a gente deriva a parte de dentro. Como o 6 é constante, então tem só a derivada de menos x, a derivada de menos x é menos. Então aparece um menoszinho aqui. Então eu vou calcular a derivada eu vou calcular o valor da derivada φ, né, para o meu ponto x0, 1,5. Vamos ver. Quando eu calculo isso daqui, o valor dessa derivada deu igual a 0 menos 0,2357. E eu percebo que analisando essa função, ele vai sempre dar valores muito pequenos e sempre menores do que 1. Então, nesse caso, ele está tendendo para um valor que vai convergir, então a gente pode fazer o seguinte cálculo, continuar o cálculo, né? Então, esse daqui tende a uma solução. Eu posso colocar, então, o x0 é igual ao x1, né? x0 é igual ao φ de x0, ou φ de 1,5, disso daqui seria raiz quadrada de 6 menos 1,5, vai dar um valor de 2,121, bem próximo da solução exata, que a gente sabe que é 2, né? Tá com uma precisão de 0,1. Se eu colocar x2 é igual a φ de x1, é a raiz quadrada de 6 menos 2,121, né? Eu vou ter um valor de 1,96951. Vou aproximar para 1,969. Se eu fizer novamente, parece que ele está contornando a solução 2, né? Então, raiz quadrada de 6 menos 1,969, eu vou ter 2,x3 vai ser igual a 2,0077, que eu vou colocar 8. Né? Então, aqui eu já tenho uma precisão com 3 interações, usando essa técnica, uma das raízes. Então, funciona. Né? Eu consegui provar que, se eu aplicar as derivadas tanto para x2 e x3, eu vou ver que, se eu aplicar a derivada para x1, que é 2,21, então eu vou colocar 2,21 aqui. O valor dessa derivada deu menos 0,2539, menor do que 1. E o φ, a derivada de φ1, então φ2, vai ser igual a 1,969, vai dar um valor de menos 0,2490, que continua sendo menor que 1. Então, todos convergindo, né, eu estou garantindo que a minha solução se aproxima de um valor. Né? Então, o método de Picard tem esse inconveniente. Eu primeiro tenho que provar que a derivada está limitada por um valor que é menor, em módulo, que é menor do que 1. Além da continuidade dessa função. Então, é relativamente complicado. Tudo bem até aí, gente?